nome dele? Teste, teste. 1, 2, teste. É o... Rapaz. Rafael Veiga. A paz do Senhor, meus irmãos. Como assim, ó? Tudo bem? A paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvamos a Deus pela sua vida, por mais um domingo na casa do Senhor. Hoje vamos iniciar uma nova revista. E aí vamos orar para nós iniciarmos. Amém? Amém, irmãos? Opa, agora sim. Agora eu vi vantagem aí, hein? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos desde já agradecer, Pai, por estarmos na Tua casa. Esse momento, Pai, para estar aprendendo um pouco mais as Suas Escrituras, porque precisamos, Senhor, estar alicerçado cada dia mais e mais na rocha, na Tua palavra, em Ti, Senhor Jesus. E peço a Ti que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha abrir a nossa mente, a nossa compreensão, que o Senhor venha trazer nossos irmãos debaixo das Suas mãos poderosas, Pai, livrando de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos dê um domingo abençoado, Senhor. Nos dê um domingo de experiências grandiosas contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu também quero pedir a Ti, o meu coração, Pai, impele a estar orando, Pai. Aquela manifestação que vai acontecer em São Paulo, Senhor. Ó Deus, aquele pessoal ali, que não haja nenhum tipo de confusão, Pai, que não haja nenhum tipo de quebradeira, de briga, de tiro, nada, Pai, nada de que venha a prejudicar a sociedade, nosso povo. Que seja algo pacífico, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Guarda as nossas vidas, Senhor. Guarda esta nação nas Tuas mãos e nos dê livramento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nós Te pedimos, abençoa as aulas daqui, lá da Casa de Missões, os irmãos que estão ali, as crianças. Deus, em nome de Jesus, que seja um domingo abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos iniciar uma nova lição, uma nova revista. E essa revista vai falar sobre o corpo de Cristo, origem, natureza, vocação da igreja no mundo. Claro que nós não vamos esgotar todo o entendimento a respeito desse assunto hoje. Vamos falar algumas coisas, até porque 1h30 é pouco demais para falar sobre esse assunto. Mas, ao decorrer desse trimestre, nós vamos estar falando sobre esses assuntos aí. Amém? Então, nós já vamos iniciar aqui. Deixa eu pegar o óculos. Eu queria que você abrisse a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, que é o nosso texto básico. Eu vou ler, que diz assim. Todos acharam? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu
um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aí pula para o 37 e para o 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então esse é o texto que nós vamos estar vendo agora em relação ao que diz a igreja, o que é a igreja, como ela surgiu, como começou o ministério desses irmãos, como que essa palavra chegou até os nossos dias, porque há às vezes uma falta de compreensão de algumas pessoas, e aí nós vamos ver algumas coisas aqui interessantes. E o objetivo dessa lição é o quê? É descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na história. Depois, apresentar a igreja como criação divina. E terceiro, identificar a igreja como a comunidade de salvos. Então, a igreja é uma comunidade de salvos. É o povo que se reúne para adorar a Deus, para buscar a Deus, né? Então, nós estamos reunidos aqui para buscar a Deus, para ter experiências com Ele. Só que há muita confusão em relação a essa situação, porque as pessoas acham que a igreja é isso aqui, tá bom, é. Só que aqui é o local onde nós nos reunimos para adorar a Ele. É um local onde a gente se reúne para adorar a Deus. Mas eu e você, a gente tem que ter no nosso coração, na nossa mente, que nós somos a igreja de Cristo. Amém? Você pode dizer assim: eu sou a igreja de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita na tua vida. No dia em que você aceitou a Jesus, você foi selado. Pronto, Deus selou você. A partir daquele momento, o mundo espiritual começa a ter uma identificação, começa a te ver de uma forma diferente. Começa a ver você como sendo um escolhido de Deus, como sendo um filho de Deus. Depois tem a etapa em que você vai descer as águas. E depois ser batizado, aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que acreditam nisso, nos dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Depois disso, a gente vai ver o seguinte, que a igreja ela não fica parada no mesmo lugar. Essa igreja ela sai das quatro paredes e começa a pregar o evangelho, começa a anunciar o evangelho a outras pessoas. Porque foi exatamente isso que aconteceu com aqueles irmãos. Eles foram revestidos de poder, cheios do Espírito Santo, mas se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que em momento algum eles ficaram presos. Ficaram dentro do cenáculo parado ali, só adorando a Deus. Não, isso foi uma ordem antes da descida do Espírito Santo. Em Lucas 24, 44 ao 49, diz que eles deveriam ficar naquele lugar para ser revestidos de poder. Foram revestidos desse poder. Mas depois, eles saíram a pregar o evangelho. Isso significa o quê? Agora nós temos esta obrigação, esse dever de anunciar a Jesus Cristo como o único e eterno suficiente Salvador. Mas como é que eu vou anunciar isso, pastor? Se eu não sei nem falar. Meu amado, se você não sabe, você vem para a igreja, você vem para a escola dominical, você vai aprender, lê a Bíblia, você vai aprender e você vai pregar. Não vai fazer igual o Fernando fez quando se converteu. Eu queria botar Jesus na cabeça de todo mundo. Uma vez eu estava lá na Taquara, eu e André, a gente foi lá na Taquara, aí passou uma moça perto da gente, aí eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu falei: André, está me olhando. Ela chegou mais próximo, eu sabia que Jesus ama a senhora? Ela: é, meu filho, eu não quero saber de Jesus não. Eu falei: como é que você não quer saber de Jesus? Você tem que aceitar Jesus. Não para. Era desse jeito, irmão, que eu fazia. Quer dizer, estava espantando a moça, rapaz. Estava fazendo a mulher correr de mim. Você tem que aceitar Jesus, senhora. Senão a senhora vai para o inferno. Meu Deus, era desse jeito, irmão. Mas não é assim que a gente tem que pregar. Nós temos que pregar com amor, né? Explicando a ela as coisas que vão acontecer, mas com amor, com carinho.
na simplicidade do evangelho, mas eu tinha esse ímpeto, eu queria pregar dessa forma, eu queria que todo mundo aceitasse Jesus. Tinha sido liberto da bebida, do fumo, das noitadas, das mulheres. Eu queria que as pessoas se convertessem também, irmão. Não sei se aconteceu isso com o pastor Anderson, porque ele também tinha uma vida assim, né? Aconteceu isso com o senhor, pastor? Aí, a gente tem esse desejo, essa vontade de entregar Jesus para todo mundo, para as pessoas aceitarem Jesus. Mas a pergunta é o seguinte, porque ao longo dos anos, parece que na vida de alguns crentes, isso vai minguando, e ele não prega mais. Não me pergunte por quê, mas vai acontecendo isso. E é algo que nós não podemos deixar acontecer nas nossas vidas. Por quê? Nós fomos revestidos desse poder para anunciar a Jesus. Porque foi isso que aconteceu com aqueles irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 2, e depois o 37 ao 38, ele vai falando, vai explicando que eles deveriam se arrepender para serem salvos e começar a fazer a obra de Deus. Deixa eu ler aqui. Então, no dia de Pentecostes, é possível ver o resultado dessa perseverança. Por quê? Eles deveriam perseverar na doutrina dos apóstolos, permanecer ali até serem revestidos. Eles permaneceram, eles foram revestidos e saíram a pregar o evangelho. Você lembra quando a Bíblia fala, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas? Não é um momento que ele está parado ali, não, ele está pairando, ele está se movimentando. Simbolizando o que para a igreja hoje? Que a igreja não pode ficar parada. Ela tem que fazer a obra. Eu não posso ficar parado. Você não pode ficar parado. Ah, mas ninguém me dá oportunidade de pregar no púlpito, ninguém me dá oportunidade de pregar numa quarta-feira. Meu irmão, prega lá fora. Tem muita coisa para fazer. Tem muitas vidas que precisam ouvir do Evangelho de Cristo. Todos estavam reunidos, unânimes, em vários cultos semanais, buscando a Deus, aguardando a promessa. Obrigado, irmão. Essa camisa é bonita, hein? Ó, essa aí é do time. Então, eles estavam ali, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu todos. E encheu toda a casa em que estavam assentados, enchendo as pessoas que adoravam o Eterno na casa em que estavam. Ou seja, o poder de Deus espalhou-se pela terra e fez com que aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam cheios do Espírito Santo, passassem a anunciar a Jesus, que era algo que eles precisavam fazer. Era uma ordem, foi uma ordem dada a eles. A promessa chegara a partir dessas pessoas simples que buscavam a Deus em oração, crendo na promessa de Cristo. Em Atos 2:4, os crentes foram cheios do Espírito Santo. É importante notar que o termo cheio do Espírito Santo é um recurso, é algo que aconteceu naquele lugar, e eles ficaram cheios do poder de Deus para fazer a obra. Pessoas eram curadas, o evangelho era anunciado, pessoas eram salvas, e a obra de Deus era feita diariamente com aqueles irmãos. Imagine vocês se aqueles irmãos que foram cheios do Espírito Santo, naquele momento, se eles parassem de pregar o evangelho, falasse para olhasse para o outro, falasse assim, ó, nós não vamos fazer nada, vamos ficar por aqui mesmo. Pessoas iriam deixar de ser salvas. Pessoas não iriam ouvir esse evangelho, não iam ter conhecimento do que aconteceu naquele lugar, iriam ficar na mesma. Imagine você, uma pessoa que está ao seu lado, e você não prega o evangelho para aquela pessoa. Ontem eu fui a um aniversário, à noite, e tinha uma pessoa ao meu lado, e nós conversávamos, estava eu e a Andréia, e aí a gente começou a conversar sobre a palavra de Deus. E essa pessoa, ela é crente, é de uma determinada denominação, e ela começou a falar, nós começamos a falar sobre o que está acontecendo em Israel e tal, das declarações do mandatário do país e tal, começamos a conversar. Aí, chegou um determinado ponto da conversa, ela disse assim, por isso que a igreja vai passar pela grande tribulação.
por isso, nós vamos sofrer. E ele já começou a falar um monte de coisa, vai acontecer. Eu falei, calma, calma. Eu sei que tem pastores que acreditam, linha teológica, que acreditam que nós vamos passar pela grande tribulação. Eu sei que tem um monte. Mas eu, juntamente com a minha igreja, todos nós da nossa igreja, nós acreditamos, porque nós estamos baseados em que diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 6, de que nós não vamos vivenciar essa grande tribulação. Porque a Bíblia diz que o que detém ainda está aqui. É quem? É a igreja, o Espírito Santo, somos nós. Então nós vamos sair, nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ficar aqui. E é isso mesmo. Eu falei, é desse jeito. Então o que eu quero dizer isso para vocês? É que muitas das vezes as pessoas estão sem esse conhecimento, irmãos. Está sem esse conhecimento do que a Bíblia realmente fala, do que a igreja realmente precisa fazer para crer nas promessas de Deus. É promessa de Deus o arrebatamento da igreja. Então, se eu não acreditar nisso, como é que vão ser as coisas? Quem acredita que a igreja vai ser arrebatada? Diga amém. Então, eu preciso anunciar isso para as pessoas. Porque muitas estão recebendo informações que não estão de acordo com o que diz a Bíblia. E aí é uma confusão muito grande. Então, a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos que aguardavam no dia de Pentecostes foi para que eles pudessem ser revestidos desse poder e fazer a obra. De um modo muito importante, foi um evento único, histórico, sem repetição. Essa vinda do Espírito Santo foi profetizada especialmente por Joel. Vamos lá, Joel capítulo 2, versículo 28. Nós não estamos falando nada que a gente não conhece, né? Tudo que ele está falando a gente já conhece. Estamos só lembrando o que a gente já sabe. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Não, essa foi a promessa. E essa promessa ela foi ratificada novamente na ascensão de Jesus, está em Atos 2, versículo 33. Vamos lá. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, é algo que foi prometido e tinha algo que isso iria acontecer. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Amém, irmãos? Então, foi um evento histórico. Ele enfatiza a atividade de Deus na história e, através dela, como um objetivo de atingir seus propósitos redentores para a raça humana. Certamente, a pequena comunidade do período antigo da igreja não imaginava a dimensão de sua participação naquele evento histórico, cuja característica principal foi a expansão, atingindo em pouco tempo a maior parte do mundo antigo. Eles não tinham noção, presta atenção nisso, de que essa palavra pregada por aqueles irmãos iriam chegar até nos dias de hoje. Eles não tinham essa noção. Porque a obra é de Deus, a obra é do Senhor, não é nossa. Mas por ser do Senhor e por não ser nossa, como servos de Deus que somos, nós temos que ser obedientes e pregar a palavra, anunciar. E foram isso que aqueles irmãos fizeram. Eles anunciaram. E essa palavra chegou até os nossos dias. Através da oração, porque eles estavam lá em oração a Deus. Através da oração, Deus opera poderosamente. A oração era o elemento principal da vinda do Senhor Jesus, dos apóstolos, da igreja primitiva, onde a luta diária era constante, porém, na mesma proporção, era o desejo dessa igreja em ver o seu Senhor anunciado a todos. Está difícil, irmão? Está difícil, né? Cada dia que passa parece que está mais difícil ainda as coisas. É luta por todos os lados, é luta com filho, é luta com dinheiro, é luta com... É tudo, todos os lados. Agora eu pergunto a você, se a gente não orar, como é que vai ficar? Vai ficar pior.
Se nós não perseverarmos na doutrina dos apóstolos, vai ficar pior. Imagine você como um crente vendo tudo acontecendo em você. Mas por que você está calado, irmão? Porque Deus sabe a luta que eu estou passando. Mas por que você está calado, irmão? Porque Deus sabe que Jesus vai... eu sei que Jesus vai voltar, vai levar a igreja e não preciso fazer mais nada. Imagina isso. Não. Porque a luta daqueles irmãos era todos os dias, era diária, era perseguição. Eles foram presos, foram levados ao sinédrio para serem julgados ali pelaquela comissão toda. Mas eles não se calavam, meu irmão. Um outro detalhe, eles não negavam a fé deles em Jesus. Não negavam a fé deles em Jesus, não. Eles continuavam pregando, eles continuavam anunciando, eles continuavam buscando a Deus. Isso é o retrato de uma igreja verdadeira, de uma igreja que não se rende às coisas de Baal. Uma igreja que pregava, que anuncia. Então a igreja de Jesus, ela foi inaugurada sobre essa atmosfera chamada oração e no fogo do Espírito derramado no dia de Pentecostes. Essa combinação trouxe uma impulsão e a pregação com ousadia da palavra de Deus a todos aqueles que estavam naquele lugar. No poder e na autoridade do Evangelho de Cristo, que encheu não só Jerusalém, mas a Judéia, Samaria e até os confins da terra, onde o apóstolo Paulo realizou 3 viagens missionárias, impactando o mundo da época com a mensagem poderosa do Evangelho. Amém, irmãos? A oração sempre teve um lugar de destaque na igreja primitiva. Assim como a perseverança na doutrina, a comunhão e o partir do pão. Mas o que a gente vê também nesses irmãos é a união que eles estavam ali. No mesmo propósito, na mesma visão, querendo fazer a obra de Deus, olhando para Cristo. E quando a igreja deixa de olhar para Cristo, quando a igreja deixa de estar no mesmo propósito, na mesma visão, meu irmão, as bênçãos ficam retidas. Por que aqueles irmãos foram bem-sucedidos naquilo que eles estavam fazendo? Porque havia comunhão, havia a doutrina, havia uma busca incessante. Isso quer dizer o seguinte: quando a igreja está alicerçada, quando a igreja está com o mesmo entendimento de todos, meu irmão, Deus faz milagres extraordinários. A igreja vai ver coisas extraordinárias. Só não vai ver quem não crê, irmãos. Eu tenho a certeza de que, se a igreja ela estiver unida no mesmo propósito, nós vamos ver cego enxergando. Vamos. Nós vamos ver a pessoa com câncer aqui dentro sendo curada. Vamos ver aquele que não tem braço esticando, tu vai cair correndo. Eu também, mas o negócio vai acontecer. A gente vai ver de tudo. O morto ressuscitando. Porque isso é o papel da igreja. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, se ele se manifestou para isso, eu creio que esse tempo vai chegar nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Vai chegar e um dia nós vamos ver testemunhos grandiosos. Na nova dispensação, a oração é o segredo espiritual que alimentava a comunhão espiritual da igreja primitiva com Deus e consigo mesmo. A igreja vivia em oração. Ela respirava a oração. Era aquela igreja. Você vai falar, pastor, naquela época não tinha televisão. Naquela época não tinha internet. Não tinha o celular, 5G, 3G, meia dúzia de G, 7G, tem tanto G hoje. Não tinha esses tipos de telefone, não tinha o tablet, não tinha esse negócio. Eles não tinham que estar trabalhando de 8, 12, 24 horas no dia. Não tinha nada disso. Então, a única coisa que aqueles irmãos faziam era estar orando, era estar lendo, era estar jejuando. Tá bom, irmão, vou concordar com você. Tudo bem, concordo contigo. E não tinha tantos apelos como tem hoje. Mas o que eu não posso e o que você não pode é deixar com que esses apelos tirem a nossa comunhão com o nosso Deus.
Temos que ter um momento de buscar a Deus. Ah? Temos que ter aquele momento. Eu sei que hoje é correria, acorda às 5 da manhã, bota o garoto para o colégio, volta, faz a comida, arruma a casa. Eu sei de tudo isso, irmão. Aí pega um trânsito, aquele trânsito abençoado da Barra da Tijuca, volta para lá, volta para cá. Meu Deus do céu, é terrível. 7h30 da manhã, está tudo parado do Barra Shopping para lá, meu, tudo parado, uma confusão daquelas. Eu sei de tudo isso. Mas o que a gente não pode deixar de ter a comunhão, esse momento íntimo, de estar adorando a Deus, de estar buscando ao Senhor. Amém, irmãos? Todos entenderam até aqui? Então nós vamos lá para a revistinha agora. Introdução. Vamos lá. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna e firmeza da verdade, ou coluna e baluarte da verdade, tá? E Pedro a chamou de geração eleita. Nesta lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Foi o que nós já comentamos aqui no início. Tá? Vamos aqui para o primeiro tópico, o povo de Deus na Bíblia e na história. O que eu fiz aqui, irmãos? Eu peguei esses 3 pontos e eu resumi num só. Então, o que vamos fazer agora? Nós vamos ler o 1, o 2 e o 3 e logo depois eu faço o resumo aqui no meu papiro, tá bom? Tá certo? Vamos lá. E aí a gente vai comentando. No Antigo Testamento, o termo hebraico quial é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do Antigo Pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia ou ato de reunir-se em assembleia. Dessa forma, quial é descrita como o povo reunido, congregação do povo, multidão, congregação de Israel e grande ajuntamento. O termo quial, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se ajunta ou reunia tanto com fins culticos ou não. Segundo, no Novo Testamento, o termo grego eclésia refere-se à igreja cristã. Contudo, o contexto neotestamentário, o seu sentido diferenciará do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função. Não é apenas uma raça ou nação, mas todos aqueles que, diferentes raças e nações, que foram comprados pelo sangue de Cristo. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se ajuntaram para adorar a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados que se reúne para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclésia como um sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Dessa forma, o uso paulino de eclésia, nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos salvos. Assim, vemos Paulo saudando a igreja, ensinando as igrejas, disciplinando o uso dos dons na adoração da igreja.
e dando diretrizes à igreja. Terceiro, na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Após a reforma do século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com um documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos, que estão escritos no céu. Amém? Deixa eu só beber uma água aqui e nós vamos comentar. Um resumo desses 3 pontos que nós acabamos de ler, nós vamos começar falando sobre a eclésia, a igreja. Literalmente, reunia-se a reunião de um povo por convocação. E no Novo Testamento, esse termo, ele designa principalmente o conjunto do povo de Deus em Cristo, que se reúne como cidadão de Deus, no reino de Deus, com o propósito de adorar. Foi o que eu falei também no início. E a palavra igreja pode referir-se como uma igreja local, ou a igreja no sentido universal. Aí agora nós vamos ver vários pontos a respeito do que é realmente a igreja, qual é a função da igreja e o porquê da igreja. Nós vamos ver isso aí. Primeiro, a igreja é apresentada como o povo de Deus, o agrupamento dos crentes remidos como fruto da morte e ressurreição de Cristo. É um povo peregrino que já não pertence a esta terra, cujo primeiro dever é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com Deus. Ou seja, você agora faz parte de um corpo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Essa é a igreja. Nós não fazemos mais parte do mundo, nós somos a igreja de Cristo. Segundo, a igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. A separação do mundo, parte inerente da natureza da igreja, e a recompensa disso é ter o Senhor Deus e Pai como único e suficiente Salvador. Não existe esse negócio, irmãos. Eu sou crente em Cristo Jesus, eu sou servo de Deus, mas eu acredito em outras coisas, sabe, pastor? De manhã eu tenho que abrir o jornal, eu tenho que ver o que vai acontecer comigo. Meu irmão, isso não existe. Você já foi separado, você não precisa fazer isso. Sarinha gosta, né, Sarinha? Você não precisa fazer mais isso, irmão. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo. Você foi tirado do mundo onde você vivia, agora você vive para Deus. Mas tem pessoas que acreditam nessas coisas ainda. Eu já contei aqui, eu vou contar de novo, porque de repente alguém não ouviu, mas eu já conversei com um crente que até hoje acredita na reencarnação. E aí? E vai eu explicar para aquela pessoa que a reencarnação é uma fábula. Meu amado irmão, quase que eu apanhei. Eu quase saí correndo dali onde eu estava com aquela pessoa. Porque eu fui explicar para ela que isso não era algo que tinha algo de Deus ali naquele negócio. Então a gente tem que entender que agora nós somos separados, e aí como é que eu vou ter esse entendimento? Quando eu começar a estudar a Bíblia, estudar a palavra. Mas aí eu também fui pesquisar o porquê. A igreja que aquela irmã frequenta, não existe nem escola dominical. Aí fica difícil também, né? Aí fica difícil. Não, mas a pessoa que tem que ler a Bíblia, tudo bem, mas tem uma escola dominical abençoada como essa.
Você sentadinho aí, você ouvindo, até 10h30, esse pastorzinho aqui de 1,60 m, vai ficar, meu irmão. Até 10h30. Mas pelo menos você vai aprender alguma coisa. Minha intenção é essa. A intenção de quem está aqui é essa. Você aprendeu alguma coisa. Mas lá não tem nem isso, então fica até difícil para a pessoa. Essas igrejas que não ensinam o evangelho. Quarto, a igreja é o corpo de Cristo. Isto indica não poder existir igreja verdadeira sem a união vital dos seus membros com Cristo. A cabeça do corpo é Cristo. Agora nós temos um dono, é Cristo que manda nas nossas vidas, não somos nós. Não vivo mais eu, mas quem vive em mim agora é Cristo. Então agora nós somos servo de Deus, nosso cabeça é Cristo, e aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. É dessa forma. Quinto, a igreja é a noiva de Cristo. E esse conceito nos mostra que um dia nós iremos ser arrebatados, que nós vamos viver para sempre com Cristo. Esse tempo é o tempo em que Deus vai tirar a sua igreja da terra. E está chegando esse tempo. Amém? Quem crê desse jeito? Então, precisamos permanecer firmes na presença de Deus, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Um outro ponto aqui. A igreja é uma comunhão espiritual. Isto inclui o quê? A habitação dela com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita em nós. Outro, a igreja é um mistério, como Paulo diz. Ela ministra por meio dos dons, dado pelo Espírito Santo. Vamos lá em Romanos capítulo 12, versículo 6. Vamos lá. Romanos 12. Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? Amém? Devagarzinho para você entender. Vamos lá. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se mistério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que com diligência, quem exerce ministério com alegria. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, guardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuando. A igreja é um exercício engajado num conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito. Seu combate é espiritual contra Satanás e o pecado. Efésios 6, 17. Vamos lá. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Outro ponto, a igreja é coluna e baluarte da verdade, como nós lemos na introdução, funcionando assim como um alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade, conservá-la íntegra, defendendo-a contra os deturpadores e os falsos mestres. E um detalhe, e nós temos que ter sempre resposta para a razão da nossa fé. Imagine ontem aquela irmã conversando comigo, se eu não soubesse falar nada para ela, ou se eu não falasse nada para ela. Ela iria sair daquele lugar, daquela festa, com aquela dúvida, pensando naquilo, acreditando que era daquela forma, não querendo mais saber de nada, porque ninguém ia falar mais nada para ela, a não ser que Deus enviasse alguém para falar o que eu não falei, e ela ia permanecer com aquela dúvida. Não.
A igreja é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Tudo o texto que nós já conhecemos, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ao 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Continuando, a igreja é um povo possuidor de uma esperança futura. E esta esperança tem, por certo, a volta de Cristo para buscar o seu povo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia. Acho que é a segunda, peraí que eu errei aqui. Calma aí. É a segunda. Não, primeiro sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. É isso mesmo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Olha, eu acho que isso está muito, mas está muito perto. Eu acho que nós estamos 89 ali, não, estamos já aos 44 do segundo tempo. Sou? Já estamos na prorrogação, é isso mesmo. Se não tivesse abreviado esses dias, né, diz a Bíblia. Mas está chegando, irmãos. E a igreja precisa acreditar nisso e ficar firme. Amém? Último, a igreja é tanto invisível como visível. A igreja invisível é o conjunto dos crentes verdadeiros, unidos por uma só fé em Cristo. A igreja visível consiste de uma congregações locais compostas de crentes vencedores e fiéis que pregam a palavra, que exortam, que ensinam e que destrói as obras do diabo no poder do Senhor. Amém? Para terminar, tem algo aqui que eu coloquei que eu achei interessante. É que Jesus, o noivo, escreveu uma carta para a sua noiva. Oh, aleluia. E a noiva que ama sempre lê essa carta. Que carta é essa? É essa carta. Essa é a carta que o noivo deixou para a sua noiva. Você vê que a minha é toda rabiscada, né? Toda... Olha isso. É toda marcada, mas essa daqui eu comprei no século passado, mas está aqui comigo até hoje. Deixa ela aqui. Foi a segunda Bíblia que eu comprei. Então, ele escreveu essa carta. Para quê? Para deixar as instruções para a sua noiva. Tem um detalhe interessante, que as pessoas falam assim, não, mas a Bíblia, ela foi escrita naquela época, aqueles homens, e ninguém compreendia nada. Meu irmão, aqueles que falam contra essa palavra, falam alguma coisa contra a palavra, está sofrendo um bocado, hein?
Eu não vou nem comentar o que aconteceu aí do carnaval para cá. Todos sabem. Todos sabem. Não vou nem falar para não dar problema. Mas falou besteira, complicado, não é? Então, a gente tem que acreditar no que diz a palavra. Então, ele escreveu essa carta para a sua noiva. E a noiva que ama sempre lê a carta do seu noivo. Responde a essa carta. Lê todos os dias a carta do seu noivo, amado. E acaba até por, às vezes, decorar, colocar no coração aquilo que foi escrito. E a Bíblia fala o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio. Você não vai ficar cheio de Deus lendo a revista contigo, vai? Não vai, irmão. Você nem se existe essa revista ainda. Existe ainda, irmão? Existe? Fala aí, irmão. Eu não sei. Eu não leio revista. Jornal O Povo, existe? Jornal O Povo era aquele daquele antigamente que fazia assim, pingava sangue, né? Era o jornal da desgraça, aquele jornal. Tem esse jornal aí, tem revista contigo, tem um monte de revista aí. Então tu não vai ficar cheio, eu não vou ficar cheio de Deus lendo esse negócio todo dia. Vai? Não vai. A gente não vai saber o que o noivo escreveu para a gente lendo esse tipo de revista. Mas quando você lê a Bíblia, aí sim você vai ficar cheio da presença de Deus, cheio das palavras que o noivo escreveu. Assim Jesus espera de nós o mesmo tratamento. Lá em Mateus capítulo 18, vamos lá. Diz assim, ó, 16 e 18, capítulo 16, versículo 18 e 19, e nós vamos comentar aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Isso aqui também a gente está comentando sobre o ponto 2 que nós lemos, tá, irmãos? Ô, socorro bem presente. É que está muito quente hoje, irmão. Estou bebendo água demais. Mas vamos lá. As portas do inferno representam Satanás e a totalidade do mal no mundo, lutando para se distinguir da igreja de Cristo, para tentar destruir a igreja de Cristo. E esse texto não quer dizer que nenhum crente, como pessoa, e nenhuma igreja local jamais chegará a cair da imoralidade, nos erros de doutrina ou de apostasia. Não quer dizer isso. Até porque nós estamos vivendo os dias em que a igreja está passando por uma grande dificuldade. Muitos estão nesse sentido de apostasia. Eu volto a repetir a frase do Google, que ele falou um dia aqui nesse púlpito. Por isso que eu te chamo de Google, cara. Existem duas igrejas. A igreja de Cristo e a igreja evangélica. Isso é uma verdade, irmão. Isso é uma verdade. E a igreja, ela está passando por esse tipo de luta, irmão. Uma vez eu vi um vídeo, irmão, dentro de uma assembleia de uma igreja. O pessoal estava reunido, discutindo sobre o estatuto da igreja. Eu achei até engraçado aquele vídeo. Estou vendo o pessoal assim, engraçado, entre aspas, né? O pessoal conversando, daqui a pouco um se levanta, fala mais alto do que o outro. Não, mas tu não pode fazer. Meu irmão, daqui a pouco a cadeira voou. Vá! E começou uma pancadaria dentro da igreja, irmão. Para e pensa nisso, irmão. Isso é igreja de Cristo. Isso é uma coisa absurda. Imagina. Você não ia ficar aqui. O pastor Joaquim convoca os pastores para uma reunião. Aí o pastor Lance não concordou com o que ele falou. Eu concordei. Aí, pastor, você não tem que falar isso. E começa a pancadaria dentro do gabinete. Você vai ficar numa igreja dessa? Você não vai ficar numa igreja dessa. Você vai pegar ali, ó. Você vai embora, nunca mais você volta. O que eu quero trazer para vocês nesse sentido? A responsabilidade que esses líderes têm que ter com o povo, com o rebanho, irmãos. Se você está numa igreja que ela é alicerçada na palavra, nessa carta que foi deixada para a noiva de Cristo,
Se não tem confusão nenhuma, meu irmão, permanece naquilo que você aprendeu, como Paulo disse para Timóteo. Timóteo, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa. Timóteo era novinho na fé. Timóteo, logo depois, chegou ali, e Paulo disse, você vai pastorear essa igreja, Timóteo. Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Eu vou viajar, que eu vou, em miúdos, para você entender. Eu vou pregar, eu vou anunciar em outros lugares, porque esse é meu dever, essa é a minha obrigação. Mas eu vou falar uma coisa para você. Permanece daquilo que aprendeste e de que de mim ouviste. A Timóteo prontamente entendeu aquilo e permaneceu naquilo que o apóstolo Paulo tinha doutrinado ele. Você tem que ficar naquilo que você aprendeu. Imagine se aqui você aprende o quê? Você aprende a Bíblia, você aprende a palavra. Mas num determinado momento, não estou dizendo que você é proibido de fazer isso, mas preste atenção onde você vai. Aí alguém chega para você, vamos conhecer, vamos na minha igreja? Aí você, vamos lá. Mas aí eu te pergunto, você sabe qual é a doutrina da igreja de lá? Você sabe quem está dirigindo aquela igreja? Porque o problema acontece daqui para cá, meu irmão. Se aqui é santo, aqui vai ser santo. Se aqui é bênção, aqui vai ser bênção. Se aqui não é bênção, aqui não vai ser bênção. Mas vai orar por você, impôs as mãos. Você sabe quem está impondo as mãos na sua cabeça? Você não sabe, irmãos. Aqui, se o pastor orar você numa quinta-feira, você sabe, é um homem de Deus, é um servo comprometido com a palavra. Se num culto de terça-feira, pastor, você está aqui, vai orar por você, botou a mão na sua cabeça, orou por você, por cura, por libertação, você sabe quem é pastor assistiu. Você sabe quem sou, você sabe quem é o pastor aqui, você sabe. E na igreja que você vai, que você não conhece? E aí? Vai voltar com problemas, você não sabe. Eu também não sei. A gente não sabe. Hoje, as coisas são muito complicadas. Está muito difícil. Então, o próprio Jesus predisse que muitos cairão dessa fé. E ele adverte as igrejas que estão abandonando a fé. Tem muitos que estão abandonando essa fé. Estão indo por caminhos errados, tortuosos. E colocando o rebanho todo nessa mesma direção. O que Cristo quer dizer é que, a despeito de Satanás fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes, das igrejas que ficam mornas e dos falsos mestres que se infiltram, a igreja não será destruída. Por quê? Porque Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E Deus revela. Deus, pela sua graça, sabedoria e poder soberanos, sempre terá um remanescente de crentes e de igrejas que, no decurso de toda a história da redenção, permanecerá fiel ao evangelho original de Cristo e dos apóstolos e que experimentará a comunhão com ele, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus porque você é um remanescente? Você está numa igreja remanescente, meu, que crê no dom, que crê na palavra, que crê em Cristo. Isso é uma segurança para a tua vida e para a minha vida. 26 anos que eu estou nessa igreja. 26 anos é a mesma coisa, é Bíblia. Certa feita, conversando com um irmão que era daqui, que já não está mais aqui, partiu para o Senhor, não sei, mas partiu. Certa feita ele chegou, isso daí foi, eu acho que eu tinha uns 2 ou 3 anos de crente, uns 2 ou 3 anos. Ele me encostou ali fora e veio conversar comigo. Aí começou a falar, daqui a pouco ele, varão, vamos sair daqui do cabeça branca, rapaz. Eu falei, que isso, rapaz, por quê? Eu tinha 2, 3 anos aqui na igreja, presta atenção. Mas por que o senhor está falando isso? Aqui é pão dormido, varão. Eu falei, como é que é o negócio? É pão dormido? O que é pão dormido? Não sei o que o senhor está falando. E já era um senhor, né?
Ele falou, mas pão dormido, rapaz, tudo aí do cabeça branca, tudo pão dormido. Aí eu fiquei pensando naquilo, falei, rapaz, cheguei perto do André, falei assim, o camarada falou que lá na igreja é pão dormido. O que ele quis dizer com isso? Falei, sabe de uma coisa? Entra aqui, sai aqui, não dá ouvido a ele não. Deixa pra lá. Logo depois ele saiu daqui, aí eu fui entender o que ele quis dizer com esse negócio, que era sempre a mesma coisa, não tinha mudança. Mas o negócio é o seguinte, se ele achava daqui, agora hoje eu tenho entendimento, se ele achava que era pão dormido, então isso daqui é um pão mofado para ele então, né? Ué. É pão dormido, então o que é isso aqui? Está muito tempo aqui dentro, então para ele é o que isso? Não é, pastor? O que esse camarada aqui diz? Não, amigo, é muita coisa que as pessoas falam. E se a gente der ouvido, olha, contamina mesmo. Eu sempre ouvi uma coisa, o crente ele anda com o crente, o ungido ele anda com o ungido. Se tu andar com uma pessoa que não é mais crente que você, cuidado, vai dar problema. Você é ungido, cheio do Espírito Santo, ande com uma pessoa mais ungida e mais cheia do Espírito Santo que você. Agora aquele borocochô de gaveta, todo ora por ele, busca Deus por ele, toma a tua cruz e vai, meu irmão. Amém? Não dá ouvido não, senão dá problema. E esse camarada, se eu desse ouvido para ele, era problema para a minha vida. Não é? Você nem se estava na presença de Deus. Porque tem uns enviados aí que é complicado. Teve um também, rapidinho, só para não perder esse contexto aqui. Teve um também que chegou para mim e disse assim, rapaz, também não está mais aqui. Glória a Deus, Deus logo limpa, né? Vai embora. Tinha 3 anos de crente, irmão. Tinha 3 anos de crente. Eu já era diácono. Me converti em 98, em 99 eu fui chamado a ficar em observação. 8 de outubro de 2000 fui ordenado ao diaconato. Aí, esse camarada chegou para mim e disse assim, rapaz, você agora é diácono. Vamos para a igreja do pastor fulano de tal, que você lá rapidinho vai ser pastor. Aqui você não vai ser nunca, o cabeça branca nunca. Por que tinha só de cabeça branca, pastor? O cabeça branca nunca vai te botar como pastor, rapaz. Olha o teu perfil. Falei, que isso, rapaz? Mas quem disse que eu estou preocupado com isso, cara? Eu quero servir a Deus, rapaz. Eu não quero saber disso, não. Ele, não, rapaz, vamos lá, para a igreja do pastor Roberto, vai ser... Não, Roberto aqui não estava. Você vai ser ordenado rapidinho. Detalhe que, uns 3 meses antes, eu tinha ido na igreja desse tal pastor Roberto com ele. Olha a lenha que eu fui arrumar, que eu ia arrumando para mim. Aí depois eu fiquei sabendo, mas que a igreja não existe mais. O pastor meteu o pé lá para a Bahia, largou tudo e foi embora. Preste atenção, irmão. Como é que o negócio acontece dentro da igreja? Dentro da igreja. Essa igreja que Satanás, com todas as suas hostes, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, irmão, ele não consegue destruir. Agora, aquela igreja que está fora da palavra, fora do alicerce, meu irmão, é facilmente destruída. Esse é chamado o proselitismo espiritual. É o proselitismo. Pastor, é uma benção, então vem para cá, pastor, olha, o negócio aqui é melhor, pastor, fica ali não. Aqui você vai ganhar mais, aqui você vai ter isso, você vai ter aquilo. Você começa a inventar um monte de coisas. Aí a pessoa vai e ingressa naquele sentido. Versículo 18 desse texto que nós lemos aí, ó. Pedro, a pedra e a igreja. O significado desta passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus emprega um trocadilho aqui, porque ele chama o seu discípulo de Pedro. Petros, que significa
uma pedra pequena. A seguir ele diz, sobre esta pedra, ou seja, Petra, que significa uma grande rocha maciça, ou rochedo, edificarei a minha igreja, sobre a confissão feita por Pedro. E Jesus Cristo, que é a pedra, o único grande alicerce da igreja. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Vamos lá. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o dono da igreja é Jesus. O alicerce da igreja é Jesus, é a palavra. Quem comanda a igreja é Jesus, é a palavra. Quem destrói as obras do diabo é Jesus, é a igreja, é a obra, é a palavra. Ou seja, ele estava dizendo que a igreja, a partir de agora, tem com que fazer a obra dele no poder do Espírito Santo, destruindo as obras do diabo. Pedro declara que Jesus é a pedra viva, eleita, preciosa pedra que os edificadores reprovaram e rejeitaram. Pedro e os demais discípulos são pedras vivas como parte da estrutura da casa espiritual, a igreja que Deus está edificando. Em lugar nenhum das Escrituras declaram que Pedro seria a autoridade suprema e infalível sobre todos os demais discípulos. Não, não é nada disso. Nem está dito também que na Bíblia que Pedro teria sucessores infalíveis, representantes de Cristo e cabeças da igreja. Nada disso. Todos nós que servimos a Cristo, que um dia levantamos as mãos para adorar a Ele e servi-lo de coração, em espírito e em verdade, temos também essa autoridade. Você também tem essa autoridade. As chaves representam a autoridade de Deus, que Deus delegou a Pedro e à igreja. Estas chaves são para repreender o pecado e levar a feito as disciplinas eclesiásticas. Segundo, orar de modo eficaz em prol da causa de Deus na terra. Terceiro, dominar as forças demoníacas e libertar os cativos. Quarto, anunciar a culpa do pecado àqueles que ainda estão com os ouvidos tapados para ouvir a palavra. Ou seja, para receber o perdão de Deus. E último, proclamar a salvação e o perdão aos pecados de todos quantos se arrependem e creem em Cristo Jesus. Então foi para isso. Essa carta foi escrita para a igreja, para que a igreja pudesse anunciar, pregar e declarar que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Vamos lá para a revista, segundo tópico. A igreja como criação divina. A igreja como ideal de Deus. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por Ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia. O amor de Deus fez com que ele provesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículos 3 ao 6. Vamos lá. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aleluia. Ou seja, Paulo fala do mistério de Cristo oculto em Deus.
durante eras, e que agora se torna conhecido pela revelação dada mediante o Espírito aos apóstolos e aos profetas. Porque ninguém tinha essa noção, meu. Sabia que iria vir um Salvador para resgatar o mundo. Mas quando isso foi revelado, isso deveria ser passado para todos aqueles que estavam ali naquele lugar. Esse evangelho deveria ser pregado para todos. O mistério é o propósito de Deus para no sentido de tornar congregar em Cristo todas as coisas. Tem um texto que diz: o povo que andava em trevas viu a sua luz. E resplandeceu o quê? O evangelho de Cristo. Outro, 2 Coríntios 4:4, e o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandecesse o evangelho de Cristo. E nós estávamos assim. Isso era um mistério para nós, antes de conhecer Cristo. Isso era um mistério para nós. Nós não conhecíamos a Cristo. Há 27 anos atrás, essa hora eu estava chegando em casa, bêbado. Eu não conhecia Cristo. Como é que eu conhecia? Quando minha irmã ia na minha gaveta, pegava um folhetim e fazia assim, ó. Para dentro da gaveta. Você pensa que um folheto não fala na vida de um homem? Ah, meu irmão, fala. Eu abri a minha gaveta, cabeça desse tamanho de inchada, de ressaca. Abri a gaveta, estava lá. Éramos 6 homens dentro de casa, então era um armário com cada um tinha sua gaveta. Botava suas coisas. A minha era sempre arrumadinha, né? Eu passava a minha roupa, lavava a minha roupa. Até hoje, eu gosto de passar roupa. Quem quiser uma trouxa de roupa mandar para mim, qualquer 100 reais, estou lá passando para você. Eu gosto de passar roupa. Aí fui para o quartel, continuei passando roupa. Tinha que botar a roupa vincada. Hoje não, acho que hoje não tem esse negócio mais. Quando eu cheguei lá, ainda era aquele verdão. Deixava ele, ficava em pé. Tinha que engomar, tinha que vincar ele todo. Eu cheguei, ainda tinha esse verdão no quartel. Depois, no meio do ano, que largaram, botaram um camuflado. Mas era o verdão ainda. E tinha que ser bem passado, viu? Então, quando eu cheguei lá, passar roupa, isso é mole para nós, irmão. Eu deixava o pessoal chegar perto de mim. Rapaz, como tu aprendeu a passar roupa? Ah, meu irmão, sempre passei, gostava de passar roupa em casa, então, tá aí. Então, minha gaveta era assim. Tudo passadinho, tudo engomadinho. Aquelas bolinhas brancas para dar aquele... Qual é o nome? Isso aí. Na camisa de alguns times tá cheio disso daí. E aí tinha um monte lá. Aí quando eu abri a gaveta, tinha um folhetinho com um dizer bíblico. Eu pegava aquele folheto, eu queria ler. Presta atenção nisso. Eu queria ler aquele folheto. Mas ao mesmo tempo que eu queria ler aquele folheto, o Satanás que apoeirava na minha vida, falava assim, rasga isso, joga no lixo. Aí eu pegava, amassava e... Você está ficando louca? Não bota esse negócio na minha gaveta, não? Toda vez era isso. Todo dia, quando eu abria a gaveta, tinha um folhetinho nas minhas roupas. Minha irmã me evangelizando. E eu jogava fora o folheto. Mas o desejo de ler era grande, irmãos. Isso quer dizer o seguinte, que esse mistério de Cristo estava oculto à minha vida. Mas quando eu dei ouvidos, quando eu parei, peraí, calma. Vamos ver aqui, negócio aqui. Aí era como? Eu tinha que ouvir aquele, eu tinha que ouvir. Mas algo não deixava eu ouvir. As irmãs iam lá em casa, eu ficava assim na porta, ó. Só ouvindo. Vem para cá, Fernando, vem ouvir. Ô, seu Fernando, vem aqui para a sala, vem ouvir. Não, não quero não. Fica aí vocês, não quero. Queria mesmo, não queria o quê? Queria estar lá para ouvir o que as irmãs estavam pregando. Era a Cristiane, era a Margarete, era a Graça. Tinha a Graça ali. Eram as 3. Lá em casa. E eu querendo ouvir, mas não saía do quarto de jeito nenhum. Detalhe, ainda xingava elas. Ainda xingava as irmãs ainda, irmão. O negócio era triste. Mas tinha algo que mexia dentro de mim para eu ouvir.
Ou seja, esse mistério estava ali remoendo, era aquela briga constante, querendo e não querendo, mas teve um dia que falou, não, tem que ser hoje, vou ouvir. Pronto, ouvi, e essa palavra invadiu o meu coração, nunca mais saiu. Aí você pensa que um folheto que você dá para alguém não dá efeito? Dá, meu irmão. Pastor, não sei pregar nada. Se você chega para uma pessoa e diz assim para ela, Jesus te ama, meu irmão, aquilo vai como uma bomba no coração daquela pessoa. E sai explodindo tudo. Ao ponto de você ouvir o que eu já ouvi. Gente, eu nunca ouvi dizer que alguém me amava. É sério, irmãos. Tem gente que nunca ouviu falar, Jesus te ama. Mas nunca ninguém falou que me ama, mas Jesus te ama, ué. É desse jeito. E ela vai passar o quê? A descobrir esse mistério. O mistério é o propósito de Deus, no sentido de tornar, congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Incluir pessoas de todas as nações, na promessa da vida eterna e da salvação. Dentre os judeus e as nações gentias, Deus criou em Cristo um novo povo para Ele mesmo. Aí agora, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Olha o que acontece. Você passa a dizer o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você estava nas trevas, eu estava nas trevas, irmão. Mas Jesus nos chamou para a luz. Oh, glória a Deus. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aí esse mistério foi revelado a você, foi revelado a cada um de nós. E hoje podemos dizer que somos filhos de Deus, do Deus vivo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Segundo, a igreja como realidade concreta. Vamos lá. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Dessa forma, Deus fez congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, surge a pergunta, quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro. Por quê? Porque o Senhor tinha dado uma ordem deles ficarem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Depois, a igreja saiu e começou a proclamar esse evangelho. Vamos lá. Plenitude dos tempos significa o quê? Basicamente, o momento apropriado. Foi aquele momento certo que Deus providenciou para todos. Apropriado, de acordo com o decreto de Deus para a sua vontade, para que a sua vontade fosse cumprida. Isso quer dizer que a plenitude dos tempos é quando as estações precedentes estabelecidas por Deus se completam, ou seja, o tempo certo. Foi o tempo certo de Deus. Foi o haja de Deus. Então, a plenitude dos tempos marca o cumprimento de um período, do cumprimento de uma promessa. E há dois textos bíblicos que nós já lemos, que trazem a expressão plenitude do tempo. O primeiro está na Epístola aos Gálatas, que diz assim, assim também, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Já no segundo está na carta aos Efésios, nele temos a redenção por meio de seu sangue,
o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então foi nesse tempo, foi o momento certo que Deus enviou Jesus. No original, a expressão plenitude dos tempos não é idêntica nas passagens, mas é semelhante. Nas duas passagens, a palavra plenitude traduz no grego preroma, que significa aquilo que é preenchido. No sentido de tempo, essa palavra denota a consumação, cumprimento, a realização. A vontade de Deus se cumprindo, foi naquele momento. Deus disse assim, é agora. Lembra quando ele disse, haja luz e houve luz. Da mesma forma, ele olhou para nós e disse, haja luz. Recebemos a luz de Cristo. Recebemos essa palavra que estava encoberta aos nossos olhos. Passamos a ser reinos e sacerdotes de Deus. Filhos de Deus. Agora nós temos uma identidade no mundo espiritual. O mundo espiritual nos olha e vê a marca de Cristo em cada um de nós. Opa, aquele ali é a igreja de Cristo, não posso mexer. É assim, meu irmão. É assim. E a Bíblia vai dizer que nós somos odiados por causa desse nome. Certa feita eu estava no trânsito, só acontece comigo essas coisas, eu acho, não? Acontece com vocês também? Acho que também acontece. Na direita, devagarzinho, sessentinha, ouvindo louvor, me passa uma mulher, me dá uma fechada. Vum. Eu falei, Jesus. Aí, chega na frente, parou o sinal, parei. No mesmo lugar que eu estava, ela parou do meu lado. Ela simplesmente abriu o vidro, um carrão, sabe? Baixou o vidro, olhou para a minha cara, mas soltou uma rajada. Não era de línguas estranhas. Uma rajada de palavrão na minha vida. Eu falei, eu olhei para ela assim, sabe quando você fica sem reação? Acontece uma coisa, tu fica sem reação, tu só para e olha. E parado assim, olhando, e ela fala um monte de coisa. Quando ela foi embora, eu estava repreendido em nome de Jesus. Mas numa calma, se fosse 10, mas se fosse nos tempos que não era crente, ela ia ouvir. Mas graças a Deus, que Deus já tinha me limpado, já tinha regenerado minha vida, já estava salvo. Graças a Deus por isso e vamos que vamos. Mas ela parou o carro só para xingar um monte de palavrão na minha vida. Ele está repreendido, mulher? Vai embora. Desse jeito. Mas hoje nós temos Cristo Jesus nas nossas vidas. Somos diferentes. Somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Amém, irmãos? Terceiro, a igreja no Pentecostes. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Depois do Pentecostes, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. Só isso? Vamos lá. Então, isso daqui foi depois de Pentecostes, nós lemos no início, mas vamos ler de novo, porque antes era só uma promessa. Antes, esse dia de Pentecostes para a igreja era só uma promessa, que está lá em Joel 2, versículo 28 e o 29. Vamos lá. Agora eu vou ler passo a passo, porque só para a gente ver até onde e o cumprimento dela. Vamos lá. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos
e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aí presta atenção, depois essa promessa, ela foi relembrada, reafirmada e, sobretudo, ela foi proclamada a todos que tinham fé e aguardaram em essa promessa. Quer ver? Lucas 24, 44. Vamos lá. Lucas 24, 44 ao 49. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, tinha algo que eles deveriam fazer, era pregar o evangelho. Mas aí no entendimento desse texto todo, se você for ler, é o seguinte: eles tinham que ficar ali em Jerusalém para quê? Para ficar um falando mal do outro? Não, nada disso. Eles teriam que ficar ali para serem doutrinados, para ouvir. É o mesmo que a igreja faz hoje. O que a igreja precisa fazer hoje? A pessoa vem para Cristo, aceita Cristo, então ela pega essa pessoa, vai lá para o ANC. Ela vai fazer o que ali? Ela vai aprender a doutrina de Cristo. Ela vai aprender a Bíblia. Ela vai aprender quem é Cristo, quem é a igreja. Vai ter a noção do que ela está fazendo. Depois, ela vem para cá para ser mais doutrinada ainda, para aprender um pouco mais. Mas, quando Deus envia essa pessoa, que ela sai das quatro paredes, é para quê? Para ela pregar esse arrependimento a todos. É dessa forma, é assim que acontece. E era isso que aqueles irmãos estavam fazendo. E aí, no versículo 46, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Versículo 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade. Aonde era essa cidade? Jerusalém. Aonde é Jerusalém hoje? É a igreja, é onde nós estamos. Aqui é o local de aprender a palavra. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então eles iriam ser revestidos desse poder, do Evangelho, do Espírito Santo, para pregar essa palavra. E em Atos dos Apóstolos, essa promessa foi mais uma vez proclamada, foi mais uma vez dita por todos ali. Atos capítulo 1, versículo 6, vamos lá. Diz assim: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Opa, peraí. Vocês agora receberam o entendimento, receberam o conhecimento, receberam o estudo, receberam a palavra, e agora vocês vão ser revestidos de um poder, algo a mais para proclamar o Evangelho. E detalhe, não tem que ser só em Jerusalém, não. Tem que alcançar outras nações. Tem que alcançar outras vidas. E nós somos testemunhos de que isso aconteceu, porque nós estamos aqui, nós cremos em Jesus, nós cremos na palavra. Porque aqueles irmãos, eles não ficaram calados. Isso quer dizer o seguinte: se nós nos calarmos, muitas pessoas não vão ouvir sobre esse evangelho, irmãos. Eles não vão ouvir sobre o evangelho. Em 1999, eu me converti em 98, 99,
rapidinho, só para você entender que eu estou dando o contexto. Eu estava de serviço com um rapazinho de 18 anos, lá do meu lado, eu tinha 19. Começamos a conversar. E eu, como já disse, tinha aquela vontade de pregar para todo mundo. Comecei a pregar a Bíblia para ele, na madrugada, viu? Isso era 3 horas da manhã. Segundo quarto de hora. Ia ficar até de 2 às 4, era 3 horas da manhã. E eu pregando a palavra para ele, pregando. Depois eu falei, ele me ouvindo, daqui a pouco ele parou, olhou para mim e disse assim, eu nunca ouvi ninguém falar de Cristo para mim. Eu falei, sério isso? Sério, nunca ouvi ninguém falar de Jesus como você está falando para mim. Eu falei, tá, você quer aceitar Jesus? Quero aceitar Jesus. Oramos, aceitou Jesus. Mas ele disse para mim, eu nunca tinha ouvido ninguém falar de Jesus. Entende a responsabilidade que nós temos? Entende que a igreja representa para Cristo o que ela tem que ser representada para esse mundo? Não é da forma que está aí hoje, que hoje está uma bagunça em muitos lugares. Mas quando a igreja é de fato verdadeira e prega e tem Jesus como alicerce, meu irmão, nós vamos pregar e nós vamos ver milagres acontecendo, irmãos. Nós vamos ver coisas tremendas acontecendo. Ditas estas palavras, versículo 9, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Será uma promessa, irmão, que eles estavam ali. E aqueles irmãos que creram nessa maravilhosa promessa e permaneceram reunidos, foram agraciados com a doce presença do Espírito Santo. E tiveram uma experiência inesquecível. Se estivesse aqui hoje, eu ia dizer, meu Deus, foi algo maravilhoso. Foi algo que não tem nem como descrever para vocês. Foi essa doce presença. Aí lá no capítulo 2, versículo de 1 ao 4, se cumpriu essa promessa. Olha lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outra língua, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Depois dessa descida, do cumprimento dessa promessa, eles começaram a pregar o Evangelho de Cristo. Primeiro discurso, 3.000 almas salvas. Porque Pedro era mais engraçadinho, mais bonitinho de todos? Não, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Só isso. Que estavam cheios da presença de Deus. Terceiro e último tópico, a igreja como comunidade dos salvos. Nós também já lemos, só vamos aqui comentar mais alguma coisa. Aleluia. Regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá ingresso a uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma pública profissão de fé. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. É exatamente esse sentido da palavra grega metanoia, traduzida aqui por arrependimento, significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Aleluia! Glória a Deus, porque você teve essa vida transformada.
Mateus capítulo 8, versículo 32. Essa aqui todo mundo conhece, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, versículo 36, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É João, perdão. João 8, 32 e o 36. Deus, através da sua palavra, seu Filho amado, Jesus, nos leva a ser livre, pois passamos a conhecer a verdade. Aliás, a única verdade. Não existe outra. E através desse conhecimento somos livres e passamos a nos arrepender de todos os nossos pecados e a viver para Deus. Mas aí tem alguns aí que falam, né? Eu não me arrependo de nada que eu fiz no passado. Meu irmão, então tu tem que se converter. Tu não se converteu ainda. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Então você tem que se arrepender. O fruto do arrependimento brota dos nossos corações e passamos a ser novas criaturas. A palavra arrependimento na Bíblia é traduzida no termo hebraico nashum, que significa sentir-se triste, contristar-se. E essa palavra significa mudar de direção, voltar e se retornar. O termo equivalente no grego é metaneu, e denota um conhecimento de mudança de mente, mudança de atitude, mudança de pensamentos. É Deus que, em seu íntimo amor e bondade, através do Espírito Santo, conduz o pecador ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 3 e 4. Vamos lá. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O amor divino o atrai e ele compreende que Cristo morreu pelos seus pecados. Dessa maneira, seu coração é amaciado, essa palavra entra no seu coração e ele passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele passa a ser diferente. As coisas que ele fazia antigamente ele não faz mais. E agora ele passa a viver em novidade de vida. Amém? Segundo, selados pelo Espírito Santo, que nós também já lemos e já comentamos. Vamos lá. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, fomos batizados no corpo de Cristo. A igreja, então, passamos a fazer parte dela. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14. Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, glória a Deus por isso, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Já expliquei, vou falar novamente só para você. Agora você tem uma identidade. O mundo espiritual olha e vê que você é selado, que você pertence a Cristo, ao corpo de Cristo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Batismo de Cristo e do Espírito, também já falamos, vamos lá. Só ler aqui, o apóstolo Pedro, que exortou os presentes no dia de Pentecostes a se arrepender, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim, podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os
batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação formando a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, aqui todos nós fomos inseridos no corpo de Cristo, a igreja, unidos a esse corpo, fazendo com que ele seja um só com os demais crentes. Agora passamos a ser filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, para proclamar esse evangelho a toda a criatura em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler a conclusão desta lição. Vimos como surgiu a igreja fundada por Cristo, Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Deus abençoe, pastor Joaquim. Glória a Deus.